porque agora eu quero falar de um assunto muito sério. Gente, a gente já viu de tudo na questão de descarte inadequado de medicamentos, principalmente em lugares públicos. Aliás, um dos maiores acidentes que tivemos com o Césio 137 aqui no Brasil foi por conta de situações parecidas como essa que nós vamos tratar agora. Vamos falar então sobre os perigos do descarte inadequado de medicamentos em lugares públicos. Eu recebo aqui o especialista em vigilância sanitária, o Rui Damenheim. Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna, Rui. Olha, é um assunto que, quando nós colocamos na reunião de pauta, eu quis trazer, porque eu vejo que a quantidade de descartes que nós temos, principalmente dos hospitais públicos no Brasil, é uma coisa absurda. Por que esses dados são tão alarmantes como esses? Na verdade, nós temos um país grande, uma população muito grande. Os hospitais, por exemplo, eles são obrigados a ter aquele plano de gerenciamento de resíduos. Então, esse plano de gerenciamento de resíduos, ele determina que o hospital tenha que fazer a separação do tipo resíduo comum, do resíduo infectante, e eles têm um tratamento especial. O grande problema que a gente percebe é a falta de legislação para os medicamentos em casa, os que são utilizados em casa, que são muitas vezes jogados no lixo comum, e aí vai para o lixão, aí pessoas que vão pegar coisa no lixão mesmo, animais, e contamina o meio ambiente. Então, é um perigo realmente muito grande. Eu tenho os dados aqui que são impressionantes, gente. Olha só, 20% dos medicamentos adquiridos são descartados de forma inadequada. Tem um estudo, por exemplo, da faculdade Oswaldo Cruz, que revela que 1.009 pessoas entrevistadas em São Paulo disseram o seguinte: 7% já haviam recebido alguma orientação sobre o descarte dos medicamentos vencidos, mas 75,32%, olha que absurdo, descartam a medicação no lixo doméstico, inclusive sem saber em qual lixo que é. Se pode ser o reciclável. É uma falta de informação muito grande. Por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto no programa de TV, porque é uma questão de conscientização também. Algumas entidades estão fazendo já campanhas no sentido de que as farmácias e drogarias recebam de volta esse resto de medicamento, porque eles também são obrigados a ter um gerenciamento de resíduos. Então, pelo menos não vai parar no lixão, a princípio. Mas o que falta realmente é a legislação. A legislação nossa é muito falha com isso, isso impede uma ação preventiva maior também, porque você não tem legislação, você não pode fazer as coisas. Então, é realmente uma questão aí de conscientização das pessoas e pegar realmente no pé dos nossos políticos para que eles façam a legislação que precisa fazer, né? Isso é muito importante, porque senão realmente a coisa fica complicada. Vamos falar dos descartes? Por exemplo, descarte em lixo orgânico. O medicamento ele pode interferir no processo natural de decomposição desses resíduos? Pode, com certeza. Dependendo do tipo de medicamento, pode sim, com certeza. E vai fazer isso. Você pega um antibiótico, por exemplo, porque o que decompõe um alimento, por exemplo, que está no lixo? São aquelas bactérias que aparecem. Se você jogar junto com o antibiótico vai inibir as bactérias. Então, aquele lixo não vai ser degradado, né? Mais ou menos assim que funciona. Entendi. E no caso do descarte no lixo seco, eles são separados? Como é que funciona essa questão? Por exemplo, eles podem causar reações alérgicas quando eles são descartados em lixo seco, por exemplo? Pode ocorrer também. A gente está falando, vamos dar um exemplo de hormônio. Se acontecer isso com hormônio, você vai ter problema de dar uma série de complicações aí por conta disso. Tá? Entendi. No caso de jogar na pia ou no vaso sanitário. Tem remédio vencido em casa. Eu vou lá, viro na pia ou viro ele no vaso sanitário. Quais são os perigos da gente fazer esse tipo de descarte? Você se livrou do problema e passou o problema para a sua cidade, por exemplo, porque o que vai acontecer? Esse medicamento ou entope o teu encanamento, ou então ele vai cair, a gente vai ter um problema grande nos rios e no próprio tratamento de esgoto. Vai ser mais difícil você conseguir retirar todas essas substâncias químicas que compõem os medicamentos, né? Olha, nós vamos continuar esse assunto porque eu quero falar também sobre a questão do comércio, tá? Que também temos o descarte dos medicamentos vencidos por conta das farmácias, etc. Daqui a pouquinho nós vamos continuar esse papo, Rui. Rui, olha, eu queria falar um pouquinho sobre o descarte dos medicamentos
pelo comércio, né? Não só pelas farmácias, que também deve ter algum tipo de descarte mais adequado, enfim, não sei qual que é a política com relação a isso, mas também com relação àquelas pessoas que estão no comércio de medicamentos e acabam tendo seus produtos vencidos. Então, pequenas farmacinhas populares, postos de saúde, como que é feito esse descarte? É da maneira correta? Geralmente porque existe normas e legislação sanitária que obriga eles a fazerem o gerenciamento de resíduos. Então, só para você ter uma ideia, resto de medicamento é colocado num saco branco com a simbologia correta lá que deve ser feita e ele vai para a incineração. Então, o destino dele é diferente. Agora, o que não pode é você colocar esse resíduo num local que não seja incineração, porque você vai estar contaminando o meio ambiente e um risco enorme de contaminar outras pessoas também, né? Por exemplo, esse comércio, por exemplo, que faz esse tipo de descarte correto, sim, ele pode acolher um medicamento meu? Vamos supor que eu tenho um medicamento e eu não tenho onde descartar e não quero fazer da maneira equivocada. Eu posso procurar esse comércio, essa farmácia e falar, olha, eu gostaria de descartar esse medicamento? Olha, você sabe que aqui no Brasil, as drogarias e as farmácias, de uma forma geral, eles são redes, né? Então, muitas delas estão já fazendo isso como uma forma de contribuir para esse problema e uma forma de fidelizar também a sua clientela. Porque, veja, a partir do momento que você compra numa determinada farmácia, que você sabe que na hora que sobrar alguma coisa, se tiver algum problema, eles vão aceitar de volta, você vira freguês, não é verdade? Sem dúvida. Como todo mundo. Claro. Então, isso é uma coisa, uma iniciativa que está dando resultado em muitos lugares, tá? Em muitos lugares mesmo, porque as pessoas estão conscientes do problema, né? Então, fica muito mais fácil você ter essa estratégia. É uma forma de marketing para a drogaria bastante forte, um fala para o outro também, e a coisa vai acabar enquanto a gente não tiver uma solução mais geral, porque a solução para esse problema também é muito complicada, porque você lida com a questão, por exemplo, da incineração de medicamentos, que é uma coisa complexa, envolve questão de meio ambiente, essa coisa toda. Então, esse problema é um problema que precisa ser enfrentado. Uma forma inicial de se enfrentar ele é fazer justamente o que você falou, quer dizer, eu compro numa drogaria que eu sei que na hora que acabar o remédio ou sobrar alguma quantidade, ele vai aceitar de volta e eu não vou ter que ficar jogando na privada, no meio ambiente, né, de forma inadequada. Na verdade, na minha opinião, né, eu nunca dou a minha opinião aqui no programa, mas nesse caso específico, eu acho que deveria haver algum tipo de troca, por exemplo, de medicamentos vencidos. Porque às vezes você compra um determinado medicamento e não usa. Na verdade. E fica com aquele medicamento até ele vencer. E depois você acaba tendo que descartar. Teve uma lei que foi aprovada há uns anos atrás que falava do fracionamento do medicamento. Porque às vezes você vai tomar um remédio, você faz as contas, você vai gastar 15 comprimidos e a caixa vem com 20. Conclusão, 5 vai sobrar, né? E esses 5 que você vai fazer? Ou você guarda em casa, e guardar medicamento em casa é muito perigoso, porque pode uma criança, um idoso, enfim, animais podem estar se contaminando com isso. Então, o que acontece? O ideal seria que você comprasse exatamente a quantidade que você vai ter. Mas só que isso foi a famosa história daquela lei que não pegou, tá? E aí, infelizmente, ainda a gente tem esse problema. Quer dizer, agora, o ideal seria realmente, a partir da prescrição médica ou odontológica, que é quem prescreve medicamento, fosse feito com o número correto do que você vai usar. Então, se eu vou usar 3 comprimidos por dia durante 5 dias, eu prescrevo 15. Comprar aquilo. E não né? uma caixa, né? Tá. Olha, porque também a gente não tem jeito. Às vezes você tem caixas com 20, aí são, sei lá, 60. Isso. Ou 65, aí você tem que comprar a mais para sobrar. E vai ficar. Né? Vamos às perguntas dos telespectadores. Claro. Você pode e deve participar do nosso programa. 11 9503 6870. Envie suas perguntas. Boa noite, Fábio. Eu sou Luiz de Lara, de Apucarana, no Paraná. Gostaria de perguntar ao Rui se as cooperativas de reciclagem estão preparadas para esta separação das cartelas de remédios. Olha, de uma forma geral, não. Algumas exceções tem, tá? Mas a maioria ainda não tem esse know-how para fazer isso, tá?
Não então, tem ainda. Infelizmente, a maioria não tem. Não posso, eu nunca gosto de ser totalitário, né? Vou dizer assim, Certo. nenhuma ou todas. Não, mas a maioria realmente não tem o know-how ainda para poder fazer esse tipo de trabalho. A Marilene de Jesus Vaz, aqui de São Paulo, diz assim: boa noite, Fábio, boa noite, Rui. Eu gostaria de falar a respeito de incineradores. Uma cidade pequena que não tenha incineradores desses medicamentos, como deve descartar? É um problema, muitas cidades não têm também isso. Então, muitas vezes se faz um convênio intermunicipal, tá? Porque, vamos supor, praticamente toda cidade tem um hospital. Esse hospital gera resíduo, ele vai precisar, ele por força de lei, ele precisa ter esse resíduo incinerado. Então, às vezes não faz no município, faz no município vizinho, faz um tipo de um convênio, né? Isso é uma coisa que acontece, mas aí nesse caso é a mesma lógica do medicamento caseiro, né? Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar também, já entrando nessa linha dos telespectadores, o senhor é diretor-presidente do Embravisa, que é o Instituto Brasileiro de Auditoria em Vigilância Sanitária. Certo. Nós temos como fiscalizar esses hospitais na sua totalidade? Eles são fiscalizados. Eles são fiscalizados? Isso daí, certamente. Qual que é a frequência? A frequência, Varia um geralmente, anualmente, um hospital ele vai passar por uma inspeção. E o que acontece é assim, existe realmente um controle. Eu acho que o grande problema que a gente, na questão do resíduo de medicamento, não é a parte hospitalar, não é a coisa formal, é, infelizmente, as residências. Porque Entendi. lá, na residência, você não tem legislação nenhuma para isso. Então, aí você complica, porque numa drogaria, se um fiscal de vigilância sanitária vai numa drogaria e eles não tiverem o plano de gerenciamento de resíduo, esse estabelecimento vai ser autuado, vai ser multado. Agora, em casa, você não pode punir a pessoa. Você Claro. tem que tentar aí fazer realmente aquela questão de conscientização. Que o comércio, né, o comércio de medicamentos, principalmente, já está saindo na frente, como eu falei, de fazer essa logística reversa, né? Então, você comprou o remédio lá, na hora que tiver vencido, tiver uma sobra, você dá lá para eles e eles dão um jeito de inserir esse medicamento no programa de resíduos que eles já são obrigados a ter. Então, aí resolve um pouco. Aliás, a gente vê como o brasileiro gosta de guardar medicamento, né? É um que indica e fala, não, eu vou comprar esse daqui que é bom, e aí vai lá, bota, fica com aquela prateleira, né? Tem uma farmácia dentro de casa. Você sabe de uma né? coisa, não sei se você tem esse dado, uma das principais causas de intoxicação, de acidente doméstico, é por causa de uso de medicamento. É intoxicação por causa de uso de medicamento. Em É muito que sério. sentido? A pessoa toma errado. Toma errado, ou então você deixa lá numa caixinha, vem uma criança, pega, acha que é balinha, né? Porque às vezes o pessoal tem esse mau hábito, né? Sim. Vai tomar o remédio? Não, é uma balinha. Então ela acha que é nada, é remédio, né? E isso pode intoxicar seriamente uma pessoa. Tá. Como nós estamos falando para o Brasil inteiro aqui pela Rede Vida, então a gente tem desde aquelas pessoas que moram nas cidades, como a gente, até aquelas pessoas que são humildes, moram ali no interior, ou numa fazenda, uma chácara, enfim, numa situação até mais humilde. Qual seria a dica, Rui, que você poderia dar para essas pessoas que estão nos acompanhando, no sentido de acúmulo de medicamentos ou de como que essas pessoas podem descartar esses medicamentos? Qual seria, por exemplo, uma pessoa que mora longe, distante, como que ela deve proceder com esses medicamentos? Olha, eu acho que ela deve sempre procurar o local aonde ela conseguiu esse medicamento, seja um posto de saúde, seja uma drogaria, e fazer a volta, né? Isso seria mais indicado. Certo. Mas eu vou te alertar para uma coisa. E o problema, em termos numéricos, esse pessoal que mora mais para o interior é mínimo perto dos grandes centros. Por quê? Porque eles não têm tanto acesso ao medicamento. Então, eles vão lá, eles vão pegar numa unidade de saúde e aí a quantia já é realmente mais próxima da realidade. O grande problema são os grandes centros, tipo São Paulo, Rio, Belo Horizonte, são as grandes cidades brasileiras, essas que têm realmente o grande problema pela quantidade de pessoas que têm e pelo mau hábito da automedicação. Infelizmente, ainda é uma realidade no Brasil. Você sabe que eu estou tomando um remédio, você fala assim, aquele remédio foi bom para o Rui, então eu vou tomar também. Muitas vezes você nem precisa, né? Às vezes a pessoa está com, está com gripe e toma um antibiótico. O antibiótico não foi feito para gripe, é para infecção. Então, esses maus hábitos que são problemáticos e que a gente precisa trabalhar para tentar resolver, né?
Rui Daumenheim, especialista em vigilância sanitária, obrigado pela sua presença nessa noite. Foi incrível o nosso papo. Acho que ajudamos muitas Muito pessoas, bom. né? É isso daí. Foi um prazer. Obrigado por ter vindo, Tchau. viu? Tudo de bom. Até mais.